Olá, colegas médicos. Viemos até vocês para discutir as negociações em relação ao edital 001 que a Secretaria Municipal de Saúde publicou no último dia 23. Na última assembleia de quinta-feira passada, ficou do sindicato fazer algumas ações e nós concluímos as ações e viemos reportar para vocês aqui quais os andamentos a partir de então. A primeira ação foi que a gente conversou, mandou um comunicado à Secretaria de Saúde pedindo para que ela não findasse os contratos no dia 31 do mês passado, do mês de março. E o que aconteceu num comunicado oficial, a Secretaria reiterou que os contratos não vencidos estavam ainda vigentes, pelo menos até o dia 22 de abril, e então os médicos tinham a liberdade de fazer as suas escalas de trabalho e receber por tal. Hoje nós encaminhamos uma série de solicitações e pedidos que a comissão que foi criada na Assembleia de quinta-feira, a comissão deliberou que nós enviássemos, o CIMEG pegou essas deliberações também e nós criamos algumas sugestões para que a Secretaria pudesse fazer como um acordo previsto em Assembleia. Então, nós dividimos esse vídeo em 4 pontos. O primeiro ponto são aqueles pontos negociados, aqueles pontos que a Secretaria e o sindicato tiveram aí uma negociação mais profícua. Quais são eles? Primeiro, nós sempre vamos querer que o médico seja funcionário da Secretaria Municipal de Saúde por concurso público. E a Secretaria assim o fez. No processo número 6947-2303 é o processo do concurso público da Secretaria Municipal de Saúde para prover as vagas para médicos e outros funcionários nos quadros da saúde do município de Goiânia. Então, para nós isso é excelente, porque nós conseguimos então um contrato, aceitar um contrato temporário até que o concurso público seja realizado, e é isso que a gente quer e é por isso que nós vamos lutar. Com o concurso público já em andamento, a gente pode então negociar os termos de um contrato temporário ou dito precário até que seja realizado esse concurso público. Então esse ponto já está em andamento. A possibilidade do médico fazer 60 horas de trabalho nesse novo edital de credenciamento, a Prefeitura também já fez a sua correção. Então a Secretaria já publicou a autorização para que o médico pudesse realizar então 60 horas de trabalho, desde que ele não tenha um outro vínculo, que o máximo que a somatória de carga horária que ele pode fazer é 60 horas. As faltas também no edital, elas estavam assim um pouco nebulosas no sentido da gente esclarecer quais são as faltas justificáveis e não justificáveis. Então a Secretaria nos diz que vai executar as normas vigentes, a lei vigente. Então o médico que tiver uma falta no seu local de trabalho pode, antes de ser acionado, já levar a sua justificativa ao RH e ele vai passar por uma comissão. Qualquer coisa nesse sentido, o sindicato pode ajudar o médico aqui com a nossa assessoria jurídica. A priorização de lotação também era uma pauta muito importante. O colega médico já estava lotado numa unidade, uma unidade que o trabalho num CAIS, numa unidade de saúde, num saúde da família, ele tinha esse receio de que quando fosse fazer uma renovação de contrato pudesse ir para outro lugar. Então a Secretaria nos disse e confirmou que eles têm prioridade na atividade fim. Então na atividade de atendimento à população eles terão prioridade em manter a sua lotação. Isso para nós também é muito importante e também deixa os médicos um pouco mais tranquilos em relação à migração de um contrato para o outro. A ouvidoria foi pedida também pelos colegas no sentido de que a comunicação entre o médico e a secretaria fosse mais ágil. Se o colega chega no plantão, no local de trabalho, precisa reportar algum problema, ele queria um canal mais aberto. A secretaria nos prometeu nos próximos 90 dias, quando sentaremos de novo para discutir alguns pontos, que ela mostrará para nós como será feito essa priorização ou um canal diferente na ouvidoria já existente. Então também foi um ponto que a gente conseguiu avançar. E a troca de plantão, os colegas da urgência tinham também o receio de não ser permitido, porque não estava no edital e nem no contrato, como seria se ele necessitasse de uma troca. Então a Secretaria nos disse que, sem problema nenhum, vai executar as portarias que já prevêem as trocas de plantão já existentes e em vigor. Então esses são os pontos que a gente considera de negociação que a gente conseguiu avançar. Existem os pontos que no momento não foram aceitos e a gente pode desencadear ações
para que a gente consiga ainda sim estar negociando com a Secretaria. Primeiro, não existe uma previsão legal, uma normativa, uma portaria que faz com que as jornadas do credenciado acima de 6 horas tenham um intervalo de refeição. O Saúde da Família já é meio preconizado, ele fica 8 horas na unidade e fica 2 horas na refeição. Mas o plantão, não existe uma normativa ainda, nenhuma portaria, nenhuma lei que registre no município. Então nós vamos negociar isso com o município, se for possível fazer uma portaria, se for possível fazer uma lei, a gente ainda vai ver o qual acontece, como a nossa negociação junto ao Estado, que também está evoluindo para que o plantonista 12 horas, claro que se ele tiver um colega no plantão, eles possam revezar e tirar pelo menos a hora de refeição. Nós solicitamos também que a Secretaria colocasse no edital ou no contrato que ela também tinha a prerrogativa de prover ao colega que está trabalhando as mínimas condições para que ele execute a boa medicina. No momento, a gente não conseguiu que fosse incluído isso lá, né, no edital ou no contrato, mas nós vamos estar monitorando junto com você, colega, as condições de trabalho, junto com o CREMEG, para que a gente consiga, junto à Secretaria e junto às leis vigentes, te dar as condições mínimas de trabalho para você executar a boa medicina. Um terceiro pilar são os pontos que nós podemos fazer questionamentos jurídicos. Então, o efetivo neste edital não pode rezar um contrato com a Prefeitura, porque a Prefeitura entende que o colega estaria dentro da lei de licitação. Então, nós vamos fazer um questionamento junto ao Tribunal de Contas do município e, se for possível, também junto à Justiça, para saber se o colega se enquadra ou não como um prestador de serviço e na lei de licitação. Caso chegue à conclusão que ele não se enquadre na lei de licitação, nós vamos tentar tirar essa trava para que o efetivo também possa rezar o contrato com a Secretaria Municipal de Saúde. Inclusive a multa que a Secretaria impôs no edital é uma multa praticada para os seus prestadores de serviço. Então, nos termos da lei de licitação. Caso a gente consiga que o médico não se inclua nessa lei, nós também vamos negociar qual seria então um valor mais correto e adequado para essa multa. E o último pilar são ações que o sindicato vai desencadear a partir dessa negociação, que estão à parte de uma lida direta com a Secretaria. Por exemplo, a segurança. Foi solicitado mais segurança. Nós já estamos agendados com a Guarda do Saúde amanhã, terça-feira, no período da tarde, já para a gente começar uma negociação com a Guarda para ver o que a Guarda pode oferecer para o profissional médico com maior segurança nas suas unidades. Outra coisa é a revisão de leis, né? E a revisão de leis nós podemos usar os nossos vereadores na Câmara Municipal, nós vamos fazer esse estudo, quais as leis que podem melhorar então o cumprimento da jornada, o cumprimento do trabalho médico pelo médico, tanto o efetivo quanto o credenciado. Então nós percebemos então que a maioria dos pontos do edital sempre segue conforme lei vigente, conforme portaria vigente, então nós vamos estudar cada um desses casos, a portaria e também as leis vigentes. Baseado nesse relato, baseado nesses pontos que nós abordamos, o sindicato entende que o colega médico agora tem toda a condição de avaliar o edital, avaliar os termos de contrato e, por liberdade individual, assinar ou não assinar o novo credenciamento. Ao assinar, ele concorda com os termos e deverá, então, guardar um contrato com ele, executar as suas tarefas como reza o contrato e, em caso de dúvida, nós temos nossa assessoria jurídica que poderá auxiliar em alguma demanda ou alguma pendência individual. O sindicato continua e continuará defendendo os interesses da categoria por um vínculo mais justo, uma remuneração mais digna e para as condições de trabalho adequadas para um bom desempenho da medicina. Obrigado.